sabia que a cada 2 minutos uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil? Entre março e abril deste ano, o número de denúncias feitas aos 180 aumentou em 34% em relação a 2019. E agora, por causa da pandemia, período de isolamento, nos meses de março a abril deste ano, aumentou em 5% o número de feminicídio em relação ao ano passado. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Você sabe o que significa este sinal? Este sinal permite que as vítimas façam denúncias de forma silenciosa e discreta. No programa de hoje vamos falar sobre a violência contra a mulher. Criado em 2013, o Grupo Mulheres do Brasil é uma organização social que tem como objetivo engajar a sociedade civil em atividades para o desenvolvimento do nosso país. O Mulheres do Brasil é dividido em núcleos. Os núcleos existem em várias cidades do nosso país e também no exterior. Cada núcleo é responsável por vários comitês. Cada comitê tem um trabalho específico, direcionado ou à saúde, à educação, empreendedorismo, combate à desigualdade racial. E hoje eu vou conversar com a Elaine Moura, que é do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao Mundo Mulher Inside, Elaine. É um prazer estar aqui com você. Eu agradeço em nome do Mulheres do Brasil, do Grupo Mulheres do Brasil, núcleo aqui de Goiânia, pelo convite para estar contribuindo com essa sua iniciativa, né, de tratar a questão da mulher, a questão do gênero. Para nós é muito importante. Elaine, fala pra gente como que é o trabalho do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Aqui em Goiânia a gente tem esse núcleo constituído, né, do Comitê de Combate à Violência, e a nossa atuação, Luzilene, ela é basicamente em torno de não inventar roda, né? A gente não só no Comitê de Combate à Violência, mas em todos os comitês que o Grupo Mulheres do Brasil tem, de não inventar a roda, mas de engajar a ações que já existem, que já estão funcionando. A gente soma esforços para poder potencializar projetos que já existem. E uma das linhas que a gente trabalha e se ocupa muito é o processo de disseminação de informações para combate à violência. E você perguntou qual que seria o trabalho. Eu vou dizer, a gente existe aqui em Goiânia desde 2017, né? E o primeiro trabalho que a gente fez foi com o apoio de uma psicóloga bastante atuante aqui no estado de Goiás, a Mara Suassuna, que criou uma cartilha que tinha o título de Na Minha Casa Tem Amor, Violência Não. Para que era? Já para tratar esse assunto na idade escolar com as crianças, para que essa situação de uma cultura violenta que a gente tem muito forte no nosso estado e no nosso país, ela pudesse ser trabalhada desde quando os meninos e as meninas ainda estão em processo de formação, para que eles compreendam que violência não é uma coisa normal, né? Então, quando a gente fala desse contexto do nosso país em relação à violência, a gente tem um dado que é impressionante, Luciane. O Brasil, no ranking de 83 países, ele ocupa o 5º lugar em violência contra a mulher. O estado de Goiás é um dos estados, eu não vou te dar um dado preciso agora e atualizado desse ranking, mas ele com certeza está entre os 5 estados que mais matam mulheres no país. Então, a nossa visão de comitê, de combate à violência, de Grupo Mulheres do Brasil, é transformar essa cultura de mostrar para as crianças, meninos e meninas, que violência não é uma coisa normal. A violência física, às vezes, ela sabe que está ali percebendo, e a violência tem um ciclo, né, que ele vai o aumento da tensão do homem agressor, né, ao ato da violência, e depois chega uma parte que é o arrependimento do comportamento agressivo, que é, entre parênteses, o que a gente chama de lua de mel.
né? Então, essas mulheres, às vezes, elas, você falou, às vezes assim, não entendem, acham que é só violência. A que sofre violência, ela tem essa ilusão de que é uma coisa que vai passar, só que esses ciclos vão ficando cada vez mais curtos, né? E muitas vezes, como a gente já disse, o estado de Goiás é um dos estados que mais mata mulheres, ele culmina com a questão da morte, do assassinato da mulher. Mas realmente existem outras, né? A violência física, a violência psicológica, né? Daquela pressão psicológica que as mulheres vivem, que elas enfrentam. Muitas vezes elas não se dão conta disso. A violência moral, a violência sexual, que não é só o sexo forçado, por exemplo, por exemplo, ela ser impedida de ter uso a métodos contraceptivos. E daí o número de gravidezes indesejadas cada vez maior, né? É um processo de violência. A violência patrimonial. Quantos e quantos casos a gente encontra de mulheres que não têm direito de mandar e de administrar o seu próprio dinheiro, né? Então, é muito importante isso que você está fazendo no Mundo Mulher Inside, é muito importante para que a gente possa realmente, cada vez mais, Luzilene, ter esses espaços para trabalhar esse processo de educação, né? Muitas vezes as pessoas acham que é normal o marido fazer a gestão do dia. Muitas vezes acham que é normal o marido falar, não, você não vai tomar nenhum, não vai usar nenhum método contraceptivo. Então, acho que não é normal. A mulher tem que ser dona de si, ela tem que ser dona da sua própria vida. Então, vocês estão de parabéns por ter uma iniciativa como essa. Nós, mulheres do Brasil, estamos bem satisfeitas por poder fazer parte disso com você. Parabéns. Eu estou muito feliz, obrigada por estar recebendo vocês aqui no programa, porque tem contribuído muito, né, com o trabalho que vocês têm realizado há tantos anos, né, vocês já têm uma experiência aí, e a questão, assim, de ter vários comitês para tratar de vários assuntos específicos, né, isso é muito importante. Então, assim, a gente percebe que hoje a mulher tem outras formas para ser ajudada. Só que no caso da violência, né, da agressão, às vezes a mulher ainda ela é um pouco tímida na manifestação de libertação. Qual que é a maior dificuldade que a mulher tem de se libertar da situação e do agressor? O medo, né? Essa agressão e essa pressão, ele leva a mulher ao medo. E esse medo gera culpa, esse medo gera paralisia, esse medo gera um tanto de outras coisas que faz com que ela viva refém dessas situações por muito tempo. O medo, por exemplo, um dos medos, Luzilene, é o medo de não ter dinheiro para se sustentar ou não ter dinheiro para sustentar os seus próprios filhos. A pressão é tão grande que ela acredita que ela precisa se submeter àquela situação de violência, de falta de liberdade, de opressão, porque ela não tem independência financeira. E aí, quando você fala, né, que o grupo tem os comitês e tem os outros assuntos que podem ajudar a mulher que está sendo vítima de violência, tem sim. Um dos nossos trabalhos mais estruturantes, principalmente aqui no Mulheres do Brasil de Goiânia, é o Comitê de Empreendedorismo, né? O que a gente faz nesse Comitê de Empreendedorismo? Nós ajudamos as mulheres que querem ser empreendedoras, né, que têm alguma vocação, que têm algum potencial para poder desenvolver ou explorar alguma atividade econômica, para que elas realmente possam caminhar nesse sentido, né, de se tornar empreendedora. Analisando as últimas pesquisas do IBGE, do IPEA, demonstra que a mulher ela tem ocupado cada vez mais o espaço no mercado de trabalho. Embora ainda tenha aquela situação das desigualdades, né, que a mulher ganha menos, né, tem mais dificuldade de chegar a cargos de chefia, né, de liderança, mas, enfim, no geral, a mulher está ocupando mais espaço no mercado de trabalho. Então, à medida que a mulher vai conquistando a sua independência financeira, ou que ela já começa a ser participante, né, do financeiro familiar, ela consegue mais autonomia. Certamente. Porque em que pese todos os traumas emocionais, os psicológicos que
que a mulher vai alimentando no decorrer do tempo, o trauma da economia e da sustentação, ele é um dos maiores. A partir do momento em que ela se vê capaz de ter essa independência, com certeza. E quando você traz essa questão, né, da mulher ocupando cada vez mais espaços, que bom que você traz essa visão, né? Porque acho que a gente tem sempre que olhar para o filme, né? Eu entrevistei uma pessoa semana passada, ela falou justamente disso, né? A questão da condição de desigualdade da mulher em relação ao homem, a gente tem duas situações para olhar. Uma é o filme, que a gente olha lá há 50 anos, 70 anos, 80 anos, uma evolução que a gente viu nisso. A mulher passou a ter direito a voto, a mulher passou a ter mais condições de estudar, de se formar, de trabalhar no mercado formal. Então, esse é um filme que traz para a gente essa visão otimista, né? Que a gente olha e vê um progresso, uma evolução da nossa condição feminina. E outra é a foto, que se a gente for olhar para a foto, sim, a gente percebe que tem muita coisa para melhorar. A gente está ocupando mais os cargos nas empresas? Tá, mas ainda estamos ganhando menos que os homens para fazer o mesmo tipo de trabalho. A gente está ocupando mais cargos nas empresas? Sim, estamos. Mas estamos ocupando posições de direção e de liderança e de assentos em conselho muito menor do que os homens ocupam. Se a gente for olhar para o campo da política, por exemplo, do legislativo, a gente tem um dado que a gente precisa melhorar, é que somente 13% das cadeiras do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. Né? Qual a avaliação que você faz a respeito da legislação, das políticas públicas no Brasil? Elas são suficientes para proteger a mulher da violência? A gente tem a questão da lei e da aplicação da lei, né? O Brasil hoje ele tem um mecanismo legislativo, que é a lei da Maria da Penha, que tem todos os mecanismos e todas as condições para que essa lei possa ser aplicada, a mulher possa ser protegida e que que os agressores possam ser punidos. Então, acho que em termos de mecanismo legislativo, a gente está bem servido. Em termos de aplicação, nem tanto. A gente vê a morosidade dos processos, né? A gente vê uma série de falhas em relação à aplicação da lei que precisa realmente ser melhorado. Tem um aspecto da questão da denúncia, até mais cedo hoje a gente comentou, né, Luzilene, que em briga, existe aí um mito, né, um velho ditado, que diz que em briga de mulher, ninguém mete a colher. A visão do grupo Mulheres do Brasil e de outros tantos movimentos que trabalham no combate à violência é que mete a colher, sim. Então, a gente tem a lei, mas se a gente não tiver as denúncias por parte das mulheres agredidas ou por parte de mulheres, de outras pessoas que estão, sim, colocando a colher naquele relacionamento abusivo, não adianta ter a lei. Então, acho que a gente também tem que partir para isso, né? Para poder combater todas essas barreiras que impedem o processo da denúncia. As agressões na rua existem, a gente sabe, né? A gente vê, só que as agressões na rua têm mais visibilidade. E dentro de casa, não. Dentro de quatro paredes, ali é a mulher sozinha e o seu agressor. E um outro dado que a gente estava observando é o perfil do agressor, que não tem aquele perfil definido, não é porque tem um envolvimento com algum tipo de droga, né, alcoolismo, ou porque de repente ele ficou agressivo. Sim, é o perfil agressor, né? E aí entra aquela questão que a gente comentou agora há pouco, né? Do ciclo, né? O aumento da tensão, a violência e o arrependimento. O aumento da tensão, a violência, o ato da violência, o arrependimento. E ela vai se tornando vítima desse ciclo que se repete, que se repete, que se repete. Então, realmente não tem esse perfil claro. E também, outro aspecto importante, não tem classe social, né, Luzilene? Elaine, eu adorei conversar com você. Acho que foi muito importante a nossa conversa. Eu acho que é um meio também da gente esclarecer para as mulheres, né, o que pode ser feito para que a gente possa se proteger, porque unidas somos mais fortes.
Com certeza. Quero de novo te parabenizar, né, por ser essa mulher empreendedora, engajada, arrojada com esse projeto Mundo Mulher. Te parabenizar mais uma vez, te incentivar para continuar. A gente sabe que essa vida de múltiplos papéis não é fácil, né? Hoje de manhã mesmo, a gente combinando nosso horário, você falou assim, olha, vou ter que dar uma ajustadinha na agenda porque fui levar os filhos ao médico, atrasou um pouquinho. Então, assim, parabéns, continue assim, motivada, continue inspirando outras mulheres, né? Vamos olhar para esse filme, né, da evolução da mulher no planeta e entender que a gente tem muito a evoluir a partir da foto que a gente tira hoje. E te agradecer também por ceder esse espaço para o Grupo Mulheres do Brasil, por ceder esse espaço para que a gente possa convidar as mulheres, né, as suas seguidoras aí nos seus canais, para que elas possam participar conosco do Grupo Mulheres do Brasil. Fica aí o convite para todo mundo que quiser participar. Ok, muito obrigada, Elaine. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Nós vamos conhecer agora a história de uma das milhares das vítimas de violência doméstica. Como era o seu marido antes de ser identificado como agressor? Assim como vários maridos, ele era um amor. Então, Lu, eu tenho a mania de explicar isso, a forma que eu consigo explicar isso para as pessoas é que a violência é como se você estivesse descendo para o porão. Ninguém chega e te dá um tiro na testa de uma vez, porque ia ficar óbvio que a pessoa é violenta e você ia se afastar da pessoa. A violência ela vem gradativa, você vai se adaptando com essa violência. Não estou fazendo crítica a ninguém, tá? Eu estou contando uma história. A minha violência começa dentro da minha casa com os meus pais. A forma como eu fui criada fez com que a violência já fosse normalizada. Por exemplo, meu pai nunca ficava satisfeito com nada que nem eu nem minhas irmãs fizéssemos ou façamos até hoje, né? Então a gente, como criança, tem aquele desespero por ter o amor do pai. E então a gente topava qualquer negócio para ter o amor do pai. E isso vai se desencadeando de várias e várias formas no decorrer da vida. Não foi o primeiro relacionamento abusivo, tóxico, né, que eu tive, mas foi o primeiro violento. E aí, na hora que eu chego naquele casamento, os primeiros comportamentos dele durante o namoro, que eram violentos, que eram tóxicos, não eram violentos, eram tóxicos, para mim era algo muito normal. Meu pai fez aquilo comigo a vida inteira, minha mãe fez comigo aquilo a vida inteira. Então era normal. Eu não entendia como sendo tóxicos. E aí eu entro num casamento. E ele já vinha me preparando, né? A minha história de vida já vinha feito eu descer vários degraus para esse porão. Aí, assim, num dia, ele vira para você e fala, era uma coisa que acontecia muito comigo, eu estava conversando com alguém, e aí eu contava, sei lá, nossa, passou um trem aqui, uma carreta, ele falou, nossa, você está mentindo para a Luzilene? Você tem coragem de falar isso para a Luzilene? Ele falava isso baixinho para mim. E aí eu ficava sem graça, porque eu achava que você poderia estar ouvindo aquilo. Depois, ele começou a falar isso, e eu comecei a achar que ele estava falando a verdade. Sabe, eu já estava começando, de tanto ele repetir aquilo na minha cabeça, eu já estava começando a acreditar naquilo. Ao ponto que chegou uma hora que eu já não conversava com mais ninguém, porque eu não acreditava nem na realidade que eu estava enxergando. Então é sempre uma coisa muito sutil, muito gradativa. Você vai descendo degrau por degrau por degrau, até que chega no porão e o tiro realmente vem. Então,
o processo para descobrir que ele era violento é muito difícil, é muito confuso, porque eu sabia que tinha algo estranho, mas eu não sabia o que era. Com as pessoas que eu conversava sobre, elas também não tinham conhecimento disso, e eu ouvi muitas vezes, tipo assim, casamento é assim mesmo. Ah, mas foi assim comigo. Você acha que eu nunca quis me separar? Eu também quis me separar. Tipo, eu via muito essa normalidade de que não, era assim mesmo. Eu fico assustada foi quando eu me separo, e aí, poucos dias depois, eu fui almoçar na casa de uma tia minha e tinha várias tias. E aí lá eu comentei sobre, e aí várias chegaram de mim e falaram assim: nossa, eu vivia isso e eu não sabia. Eu não sabia que isso era violência, eu não sabia que isso era errado. Olha, aconteceu com essa, com essa, com essa, com essa, eu achei que comigo era normal. Foram várias pessoas, várias tias que chegaram e falaram isso para mim. Então, assim, é difícil mesmo na nossa sociedade muito, muito, muito machista a gente conseguir identificar esses relacionamentos tóxicos e que depois acabam virando até violentos. E quando foi que você percebeu que o seu relacionamento tóxico já era um caso de violência doméstica? Quando eu vejo que a minha vida está em risco. Quando eu vejo que se ele não fosse me matar, eu ia me matar. Porque como não havia uma rede de apoio, não existe uma rede de apoio, vamos ser sinceras, não existe, não existe. Eu já estava achando que não havia solução alguma, que não tinha como eu sair daquilo e que se ele não matasse, eu ia me matar. Então, teve várias tentativas de suicídio, chegou ao ponto de eu tomar 8 medicamentos diferentes por dia. Eu não conseguia fazer linhas de raciocínio, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu estava sentada na mesa com meus primos e tudo, e eles conversando, e eu não conseguia interagir em uma fala sequer. Parece que o raciocínio era tão lento que até eu formular a frase já passou o assunto. E aí, naquele dia, desse dia que eu estava almoçando com a família, que eu percebi que, tipo, cara, isso não é vida. Eu entendo que a psiquiatra teve que me fazer ficar dopada, porque aquilo era uma dopação, porque eu ia, tipo assim, meu cérebro ia reagir contra mim, né? De tipo, se eu não fosse dopada, eu ia acabar me suicidando de verdade, né? Valéria, foram 3 anos de casamento, praticamente, né? E a partir de quanto tempo que você começou a identificar que tinha alguma coisa errada no seu relacionamento? Assim, eu tinha a sensação de que tinha algo errado, mas eu não sabia direito o que era, né? Mas que eu tive certeza que eu precisava fazer alguma coisa, eu acredito que já tinham uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, por aí, que aí eu falei, não, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Quais eram esses sinais que ele dava para você? Como que era a rotina de vocês, a vivência? Era, por exemplo, aquela história de, tipo, antes da gente casar, eu fazia comida e ele comia e era uma delícia, eu lavava a roupa e era ótimo. As coisas eram super simpáticas. E aí, com o passar do tempo, com o casamento, porque o meu, eu tenho comigo que foi algo quase que um clique na hora que eu caso, tá? Aí, por exemplo, as minhas comidas passaram a ser horríveis, e aí ele não comia mais aqui. E aí o nosso acordo que era eu pagar as contas, tipo condomínio, essas coisas, e ele comprar as coisas de supermercado, ele parou de cumprir, porque ele não comia aqui mesmo mais. Teve uma época que eu até deixava a comida preparada e separava só o bife para ele passar na hora, porque o bife fica meio ruim, né? Se for ficar frio, né?
Uhum. E aí ele não passava o bife, ele jogava fora. As roupas já eu era péssima para lavar, para passar, para lavar, para fazer as coisas, eu era péssima. Ele falava muito que as coisas que eu via eu não tinha visto. Era muito nessas relações. É um negócio tão pequeno, Lene, que a gente hoje, na hora que eu ouço um mínimo de coisa, eu me atento, mas na época eu achava que aquilo tudo ali era muito normal, mas é uns negócios muito pequeno. É a pessoa criticar sua roupa, mas ela não critica, tipo, você está horrorosa. É muito sutil, é um olhar, é um virar para você e falar: nossa, você tá linda, mas você podia tanto vestir isso só para mim. Não, porque eu sou especial, né? Você devia fazer só para mim. E quando você entendeu que você estava sofrendo violência doméstica, né, depois de 1 ano e meio de matrimônio, e aí como que você, quais atitudes que você tomou, que o seu posicionamento para conseguir sair dessa situação, desse relacionamento abusivo? Chegou ao ponto de que ele estava se movimentando, porque ele não queria perder o poder sobre mim, para me internar. E aí foi a hora que eu realmente resolvi chutar o balde e colocar ele para fora de casa. Só que eu não conseguia, ele chegava a rir da minha cara, ele debochava até que em abril de 2017 eu comecei a juntar as coisas dele e colocar na sala. E aí ele chegou em casa, viu aquilo e foi me perguntar o que era aquilo. Falei assim, não, é porque você falou que tá muito ocupado para juntar suas coisas para sair e tá vindo um feriado enorme, que era o da Páscoa. Então eu resolvi te ajudar a juntar as coisas, porque aí dá tempo de você se mudar na Páscoa. E eu comecei a falar isso não só dentro de casa, eu comecei a falar isso geral. Então aí ele não tinha como mais ele protelar. Não teria como ele depois não sair, porque normalmente essas pessoas elas prezam muito a imagem, né, de que é muito perfeito, é muito correto, e aí se ele não saísse ia ficar meio feio para ele também, até que ele realmente tirou todas as coisas dele nesse feriado de Páscoa. Só que ainda não foi a minha libertação, porque aí começou toda uma chantagem de cunho financeiro. Aí ele começou a querer até o dinheiro do cofrinho da minha cachorra. Ele começou a ficar totalmente assim diferente, né? Agressivo, começou a ficar irredutível e coisas assim. Acabou que eu fui conseguir o divórcio 1 ano e meio depois que ele saiu de casa. E você falou que você não teve apoio. Você buscava conversar com as pessoas às vezes te ouviam, às vezes não, mas elas não entendiam esse relacionamento que você estava vivendo. Exato. É muito difícil porque a sociedade é muito machista. E aí é muito difícil você achar pessoas que entendem o que você está passando. Não fui a primeira, porque ele já tinha tido uma esposa antes. E naquele momento já me era muito claro que ela passou por isso também. Só que tem também aquela velha história, né? Eu não sabia que ela tinha passado por aquilo antes, porque até então ela era considerada a louca, né? A mulher, quando ela quando o homem quer que a mulher perca a validade de fala, ele coloca ela como a louca. Tudo mulher é louca, ou então tá de TPM. Os pais não entendiam. Igual eu falei, minhas tias, durante o casamento, elas também não entendiam. Só quando eu falo do divórcio, que aí depois do divórcio, que eu comento com elas sobre, que elas vão entender que aquilo era violência. Tem muita questão religiosa, então aí as pessoas também não querem nem falar sobre, porque o casamento é algo sagrado, né? Por exemplo, eu lembro que minha mãe falava muito
do casamento é até a morte. E eu lembro até de virar para ela e falar, mas eu vou morrer. E ela continuava acreditando que a religião era mais importante. Então, tem muita coisa que dificulta mesmo essa rede de apoio. É quase que só quem passou que acode quem está passando. É praticamente isso. Até no quesito de delegacia, se eu for fazer BO e for querer que ele fique longe de mim, até isso é muito complicado. Onde eu trabalhava antes, eu levava pessoas para abrir o boletim de ocorrência, por exemplo, em casos de violência. E eu fui em alguns lugares em que uma das pessoas que eu levei era uma senhorinha de 83 anos. 83 anos. Foi estuprada. E na hora que a gente chega na delegacia, a gente foi obrigada a ouvir que fizeram um favor para ela. Que bom que tiraram as teias de aranha. Não, coisas desse jeito. Não. A gente não pode escutar um negócio desse. É um absurdo isso. E na delegacia da mulher ou delegacia comum? Era delegacia comum. Mas que também registra crime contra a mulher. E era um homem, um delegado. Homens. Mas isso se você ouve de mulheres. Quando eu me separei e que aí eu queria voltar meu nome para o meu nome de solteira, vamos dizer assim, eu tive quase que, sei lá, espancar uma mulher porque ela não queria trocar meu nome. Porque eu já tinha sido casada, tipo assim, não casamento é para a vida toda. As mulheres, elas estão envoltas nesse mundo machista. O machismo não é uma coisa de pouco tempo, é uma coisa da sociedade de longo tempo. Então, os comportamentos... Cultural, histórica. Isso. Então, as mulheres se reproduzem demais, demais. Quando a mulher não tem uma sororidade, não é nem de sacanagem, não é nem porque ela é perversa, é porque ela não entende a dimensão da coisa, da proporção do machismo e de como isso vem se arrastando e quando isso se mistura com sexismo até, e é muito complicado. É muito complicado. E quando é que você conseguiu recuperar a sua credibilidade e a sua identidade, Valéria? Foi um processo também terapêutico com psicóloga. Porque quando eu saí do casamento, se você me perguntasse a cor que eu gostava, eu não sabia te responder. Porque eu não sabia se era eu que gostava ou se era porque ele colocou aquilo na minha cabeça. Eu não sabia o que eu gostava de comer, eu não sabia nada mais sobre mim. Outra coisa que ajuda muito é justamente você entender esses negócios do que é o feminismo, porque feminismo não é eu querer dominar os homens, é eu querer ter direitos iguais. Não é direitos iguais de ir para o exército, não é nesse sentido. É direito igual sobre o meu próprio corpo. Se eu quero cortar o cabelo ou não, o corpo é meu. Se eu quero fazer isso ou não, isso é eu. É nesse sentido, porque eles têm direito de fazer o que eles bem quiserem e ainda dão um palpite na vida da gente, né? Então, estudar sobre o feminismo, tentar entender o que vem acontecendo para gerar isso, é muito interessante para você conseguir, eu falo que é ressignificar as coisas, dar um novo valor para as coisas. Por exemplo, eu continuei no meu apartamento de casada, porque o apartamento era meu. E várias pessoas viravam e disseram, nossa, mas você vai continuar aí com as coisas e tudo, sendo que você morou aí com ele? Vou, eu tenho que ressignificar as coisas. Esse apartamento já existia de antes. Esses móveis eu tinha comprado até antes de casar. Então eu tenho que entender que aquilo ali continua. Sabe, as músicas que eu ouvia com ele, mas eu ouvia sem ele também. É você entender que existe algo muito maior do que aquilo que você viveu, que foi horrível,
que foi difícil, foi dolorido, mas que você consegue ainda passar por cima, você consegue ainda utilizar o que você aprendeu naquilo para evoluir, vamos dizer assim, né? Para você ressignificar as coisas. Quem é a Valéria hoje? Ai, uma pessoa que eu estou apaixonada por ela, que hoje eu tento ser para as outras pessoas, justamente essas pessoas que eu não tive durante o meu processo de violência. Eu tento trabalhar muito com a vida. Eu sou professora e sou fisioterapeuta. E eu falo que as minhas duas formações provam o quanto eu gosto da vida, que eu acredito de que a gente dá conta, de que a gente vai, de que a gente dá... Não, a gente se supera. Então, eu estou completa. Eu nunca estive tão apaixonada por mim como eu venho estado apaixonada. Eu sou uma pessoa agora que busca muito minha paz, porque só quem já perdeu a paz sabe o quanto a paz vale. Então, aí eu nem entro em brigas mais, gente. Sabe? Eu já nem, tipo, se essa pessoa briga comigo, eu ignoro ela. Tipo, não posso fazer nada, mas eu não vou brigar com você, não. Minha paz hoje em dia vale mais. Então, assim, eu ando apaixonada em mim. Então, acho que a Valéria de hoje é o amor da minha vida. Seria isso. Que lindo o seu depoimento, Valéria. Eu estou emocionada. Quero te agradecer de coração por você ter contado a sua história para a gente, por você ter compartilhado a sua experiência. E eu tenho certeza que esse depoimento seu vai servir de muita ajuda para outras milhares de mulheres, porque a questão da empatia, até no programa anterior, a gente estava falando sobre essa situação de que a mulher se identifica com a outra. Se a gente avaliar por um lado que às vezes as mulheres estão enraizadas, né, nas questões culturais, né, nas questões tradicionais, por outro lado, tem muitas outras mulheres que estão aí para estender a mão, que têm a empatia, né, a sororidade, e eu creio que isso que você está fazendo já é um exemplo de contribuir para que essas mulheres estendam as mãos umas para as outras. Tá? Então, muito obrigada por participar do nosso programa Mundo Mulher Inside. Obrigada a vocês. A gente tem que falar para todo mundo, a gente tem que conversar sobre isso, não pode ser um tabu. O casamento é uma relação linda, mas quando ele é saudável e quando não está saudável, a gente tem que conversar sobre isso, sim. Para denunciar ou pedir informações, ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher é um serviço de utilidade pública, gratuito e confidencial, que preserva o anonimato. Chegamos ao final de mais um programa Mundo Mulher Inside. Assunto sério, importante, necessário para a gente discutir, dar voz às mulheres que precisam. Somos umas pelas outras. Está gostando do nosso programa? Deixe seu recado pra gente. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Participe conosco. Nosso programa é feito por você e para você. Venha viver seu mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!